Graça e paz, queridos ouvintes, como vocês estão tão bem? Eu me chamo David, sou secretário da Igreja Verbo da Vida aqui de Itapetim e estamos no ar com mais um programa Vida na Palavra, um programa abençoado em que todas as terças-feiras, de 1h10 da tarde, a gente está aqui, certo? Eu estou aqui com o nosso querido pastor Roberto Soares, pastor da nossa igreja. Dá um alô aí ao pessoal, pastor. Alô, pessoal. Boa tarde, graças e paz a todos. Uma honra estar junto com vocês aqui nesse programa Vida na Palavra. Amém, pastor. Pastor, muita gente conectada mesmo aqui conosco. Nossa querida irmã Laís, irmã Gleide também conectada. Irmã da Guia, Maria da Guia, lá de Brejinho, pastor. O pessoal de Brejinho também conectado também. Nossa querida irmã Leidilene, Sunsa, irmã Maria, lá de São Vicente. A paz do Senhor, irmã. Muita gente conectada conosco, pastor, pelo link. E também outras pessoas pelo programa da rádio mesmo, certo? Nosso querido irmão Eduardo Batista também está conectado. Com Aldin é da eletrônica, também tem Dark, também está conectada, pastor, muita gente conectada. Hoje é um programa muito importante e você fique conectado aí até o final, para você aprender da palavra do Senhor, que a gente vai falar sobre um tema muito específico, muito bom mesmo, da palavra de Deus. Lembrando que hoje tem culto das mulheres lá na igreja, certo? Hoje, culto das mulheres, Noite das Maravilhas. Você que é mulher, você está convidada, será de 7 horas da noite. O templo se localiza ali antes do hospital, ali do lado do mercadinho de Socorro, na beira da pista, não tem erro. Você que é mulher, você está convidada. Quinta também a gente tem um culto poderoso, a Super Quinta. Tá poderoso esses cultos da quinta. Você é nosso convidado também, será de 7h20 da noite. E domingo tem o tradicional culto da família, para você levar a sua família e ser ricamente abençoado. Amém. Vamos dar continuidade aqui diretamente para a palavra do Senhor. Você fecha os teus olhos aí para a gente orar. Amém. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse programa abençoado. Espírito Santo, nos ensina a Tua palavra. Abre o nosso entendimento, abre o entendimento de todos os ouvintes, Senhor. Em nome de Jesus, todos dizem amém. Amém, pastor? É isso aí. E hoje o programa é um estudo, né? Estudo da palavra do Senhor, onde eu divulguei o tema, que é sobre ressurreição dos mortos, né? Queria pedir só baixasse um pouquinho aqui meu retorno. E o tema, como eu disse, é ressurreição dos mortos. Um tema poderoso, avisei lá no culto de domingo. E a gente vai estar falando desse tema, mostrando alguns textos da Bíblia. Se você que está aí na sua casa, nos ouvindo, quiser pegar um bloco de nota, quiser pegar um caderno, quiser pegar uma caneta aí, para que você possa anotar esses versículos, para que você possa depois ou compartilhar com a vida de alguém, ou até mesmo você estudar na sua própria casa. Esse é um assunto muito importante, que é sobre a ressurreição dos mortos. E traz alegria, né, David? Ressurreição. É verdade, traz esperança, alegria. Traz esperança, justamente. Porque é sinal de que após a morte não se acaba, né? Existe uma promessa de Deus para todos aqueles que acreditam, né? E que permanecem firmes com o Senhor. Então, que o Espírito de Deus vá nos ajudando nesse tema, nesse estudo da palavra do Senhor, chamada ressurreição dos mortos, e nós vamos estar aprendendo. Então, primeiramente, eu quero mostrar esse tema no Antigo Testamento. O que a Bíblia fala desse tema, né? O que a Bíblia diz. Nós vamos ver que sempre que a gente estudar a Bíblia, a gente tem que ver tanto o Antigo como o Novo Testamento, né? Fazer uma base. Não adianta assim eu chegar aqui, trazer uma ministração ou pregação ou ensino sem mostrar o que a palavra de Deus diz. E é isso que a gente vai fazer hoje, trazer essa explanação. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Lá no livro de Jó, no Antigo Testamento, Jó capítulo 19, vou citando os versículos aqui, a gente vai comentando um pouco, tá certo? Jó 19, versículo 25 e 27. Jó fala assim: porque eu sei que o meu Redentor vive. Interessante que ele está falando aqui do Redentor dele no Antigo Testamento dele. E esse Redentor quem é?
é Deus, Jesus, né? É Jesus Cristo. Já cria. Né, o Salvador. Na verdade, Jesus ainda nem tinha vindo à Terra, mas ele já tinha a esperança do seu Redentor, né? Redentor é Salvador, né? E ele diz assim, Jó 19:25, que diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Esse é um texto profético, né? Tanto ele está declarando a sua crença no Redentor que vive, como a volta dele, se levantará, ou seja, ele voltará, né? Ele veio a primeira vez para salvar tirar o pecado do mundo, todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna, e voltará a segunda vez para governar a terra. E no versículo 26 ele toca justamente sobre ressurreição, ó. E depois de consumida a minha pele, que pele é a carne, né? Contudo ainda em minha carne verei a Deus. Ou seja, ele está falando justamente no Antigo Testamento sobre a ressurreição dos mortos. Também Isaías falou sobre a ressurreição dos mortos no capítulo 26, versículo 19. David vai ler. Diz assim, versículo 19, diz assim: os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Outra promessa no Antigo Testamento da ressurreição dos mortos, que viverão e ressuscitarão. Tá vendo? Daniel também, ele ainda é mais profundo ainda, quando ele relata no capítulo 12, versículo 2, sobre a ressurreição dos mortos. Só que ele fala um pouco mais profundamente, né? Que ele diz algo aqui sobre juízo, né? Que eu achei bastante interessante. Pode ler, David. Diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então, quando a Bíblia diz assim, que ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, já está falando justamente do juízo, né? Aqueles que têm um nome escrito no livro da vida, eles ressuscitarão para a eternidade com Deus. Aqueles que têm um nome escrito no livro da vida. Quem são, David, daqueles que têm um nome escrito no livro da vida? Ô pastor, são aqueles, como a Bíblia diz, né, que entregam a vida a Jesus, né, que se arrependem dos pecados e decidem viver uma vida seguindo Jesus, buscando a palavra de Deus, né? Glória a Deus. Justamente aqueles que confessaram e nasceram de novo. Agora diz, e muitos dos que dormem. Quando a Bíblia diz dorme, ele está falando muitos do que dormem no pó da terra, está falando justamente do corpo adormecido, né? O corpo adormece, né? O espírito, claro que é vivo. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Então, mais uma promessa no Antigo Testamento sobre a ressurreição. Uns para a vida eterna e outros para o desprezo, vergonha e desprezo eterno. Então, aqui relata a respeito do juízo após a ressurreição, né? Daqueles que morrem e serão condenados eternamente, e daqueles que viverão eternamente. Então, essa primeira parte a gente está comentando a respeito da ressurreição dos mortos no Antigo Testamento. E agora a gente vai ver um pouco o que a Bíblia fala a respeito da ressurreição dos mortos no Novo Testamento. Porque no Novo Testamento a ressurreição é uma doutrina central. Quando eu digo doutrina, é o ensinamento da palavra do Senhor. A ressurreição dos mortos, a ressurreição, nós vemos aqui como base também no Novo Testamento a ressurreição do próprio Senhor Jesus, que é considerada fundamental para a nossa fé cristã. E é uma garantia também, David. Se Jesus ressuscitou, ele está trazendo uma garantia de todos aqueles que nele crê, também um dia ressuscitará. Quer fazer algum comentário? É interessante, pastor, porque muitas pessoas pensam nisso. Não tem como isso acontecer, né? Pensam, não tem como isso acontecer, não tem como alguém ressuscitar. Mas a gente vê que o próprio Jesus ressuscitou. Ou seja, se Jesus ressuscitou, se ele ressuscitou ele mesmo, ele pode também nos ressuscitar, assim como a palavra diz que ele vai ressuscitar, né? Justamente. Isso traz uma alegria e um certo tipo de segurança, né? Principalmente aquelas pessoas que perderam alguém. Entes queridos. Entes queridos. Agora, claro que a importância, né? Por isso que o evangelho deve ser pregado enquanto há vida. Tem pessoas que quer pregar
pregar não, na verdade quer pedir, né, ou interceder, ou orar, ou rezar, seja da forma que você queira falar, por alguém que já faleceu. Mas é interessante notar que a Bíblia diz no livro de Hebreus que após a morte segue-se o juízo. Queria que David aí procurasse até esse texto aqui para que ele fosse citado. Enquanto eu vou comentando aqui, David vai procurar. Tudo que a gente falar, a gente tem que provar pelas escrituras se aquilo que a gente está falando é verdadeiro, né? Então, quando a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo, é como se a palavra de Deus estivesse dizendo assim, olha, depois que morreu, já foi selado. Se a pessoa foi salva em Cristo, ela viverá eternamente. Se ela foi condenada, seguiu-se o juízo dela, ou seja, ela um dia vai ressuscitar para ser lançada no lago de fogo. Então, após a morte segue seu juízo. Então, de que adianta nós orarmos ou rezarmos por alguém que já faleceu? Não é uma doutrina bíblica, não tem respaldo na palavra para que a gente faça isso. Então, a gente deve orar sim, enquanto a pessoa está viva, e devemos falar do amor de Deus e que Deus está disponível e disposto para perdoar o seu pecado enquanto ela está viva. Encontrou? Encontrei. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois da morte o juízo. Ou seja, segue seu juízo depois da morte. Justamente. Então, o que for fazer, você tem que fazer enquanto a vida, né? Mateus capítulo 28, versículo 7. Jesus, quando ressuscitou, é uma garantia, né? Se Jesus ressuscitou, nós também um dia ressuscitaremos. Por causa dele, né? Claro que todos vão ressuscitar. Uns, como diz no livro de Daniel, uns para a condenação eterna e outros para a vida eterna. Só que quando Jesus ressuscitou, diz a Bíblia no versículo 7, ele dando umas instruções para as mulheres que viram ele, né? Maria Madalena. Ele disse assim, ó: vão depressa e diga aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos. Mateus 28, versículo 7. Ele ressuscitou dentre os mortos. Está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Note que eu já os avisei. Então é uma garantia. Qual é a garantia que da ressurreição nossa? Jesus. Assim como ele ressuscitou, um dia também nós ressuscitaremos. Também no Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, também Paulo argumenta, né, nesse versículo. Se você, eu não vou ler os versículos todos, tá aqui, 1 Coríntios 15, versículo do 14 ao 22. Paulo vai argumentar que se Cristo não ressuscitou, nesse texto, quando você começar a ler, você vai perceber ele dizendo isso. Se Cristo não ressuscitou, a fé cristã seria em vão. Ele também explica que a ressurreição de Cristo é a primícia da ressurreição de todos os crentes. Ou seja, era como se Paulo estivesse dizendo assim: então, se Cristo não ressuscitou, então vamos comer, vamos beber, vamos aproveitar a vida, porque não adianta pregar o evangelho. É melhor a gente aproveitar a vida. Mas realmente Jesus ressuscitou. E a Bíblia fala que Jesus ressuscitou e apareceu para mais de 500 discípulos. Né, apareceu. Inclusive ele apareceu para o próprio Paulo, pregando o evangelho, né? Tem até aquela passagem que ele apareceu para Tomé, que ele ficou desacreditado, né? Que Tomé disse assim: eu acredito só se eu ver. Jesus apareceu para Tomé e disse: toque aqui. Aí ele disse, ele foi mostrar que aquilo não era um espírito, mas era um corpo glorificado. E ele disse: toque aqui. Não é um espírito, ele não tem a carne. Então ele mostrou ali naquele lugar, mostrou as marcas de onde ele foi crucificado com os pregos. Então, assim como Jesus ressuscitou, trazendo aquela garantia, pessoas morreram, pregando o evangelho, falando sobre a ressurreição de Jesus, porque a ressurreição de Jesus é uma doutrina muito importante, irmão, porque é a chave, né? Porque se nós cremos, se nós perseveremos, é porque realmente ele ressuscitou, né? E se ele ressuscitou, um dia também nós vamos ressuscitar. Eu vou só citar aqui o versículo 22 de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, que diz assim, ó: pois da mesma forma que em Cristo Adão, pois da mesma forma que em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados.
Ou seja, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por causa de Adão, mas também Deus preparou, né, uma forma de salvação para a humanidade por meio de Jesus Cristo. Então, assim como em Adão todos foram condenados, em Cristo todos podem ser perdoados. O pastor, interessante aqui o versículo 19 também, que diz assim, ó: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Justamente. É forte, né? Ou seja, a gente tem que crer na ressurreição. Ele tá aqui dizendo. Aí diz, mas de fato, versículo 20, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ou seja, sendo ele o primeiro que ressuscitou dos mortos, né? Dos que dormem. Resumindo, que nós também vamos ressuscitar. Eu me lembrei de um testemunho de um evangelista chamado T.L. Osborne. Já ouviu falar? Pode falar. Você já ouviu falar de T.L. Osborne? Foi um grande evangelista, o autor daquele livro Curando Enfermos. E ele foi para a África, Dave, mas voltou muito decepcionado, porque ele tentava provar que Jesus tinha ressuscitado, que Jesus era Deus, que Jesus era real. Ele tinha os argumentos dele, ele mostrava na Bíblia, mas aquelas pessoas da África que criam naquelas religiões pagãs, o hinduísmo, tudo aquilo, eles não conseguiam acreditar. Eles acreditavam em Maomé, eles acreditavam no Alcorão, mas eles não acreditavam na mensagem do Evangelho de Jesus. E com isso, T.L. Osborne novo, né, voltou para os Estados Unidos decepcionado, porque não conseguia ganhar alma. Pregava, as pessoas achavam bonito, mas ele não conseguia ganhar nenhuma alma. Ele voltou para os Estados Unidos e ele foi para um culto, onde uma mulher ungida por Deus estava ministrando o Evangelho. E ela disse assim: se você ver Jesus, sua vida nunca mais vai ser a mesma. E ele voltou para casa com aquele negócio no coração, né? E ele foi dormir, se eu não me engano, ele pediu isso, se eu não me engano, no testemunho dele. Aí ele se acordou de manhãzinha e disse quem apareceu para ele numa visão: Cristo, o próprio Jesus. E ele disse que foi escorregando da cama, caiu da cama de joelho lá e ficou o dia todinho, até de tarde, sem conseguir se levantar, com a presença e com a glória de Deus. Uma vez que isso aconteceu na vida dele, a vida dele mudou completamente, porque ele viu pessoalmente a Jesus Cristo. E ele voltou para a África com aquela fé e com aquela ousadia. Ele começou a pregar o Evangelho, começou a dizer que Jesus era real, que Jesus tinha ressuscitado. E as pessoas que não queriam acreditar, né, agora ele tinha uma ferramenta fundamental. Porque ele começou agora a orar por os doentes e os doentes começaram a ser curados. Os cegos viam, os surdos ouviam, os leprosos eram curados, os mortos ressuscitavam. Porque ele estava com uma convicção tão grande, porque ele viu o próprio Jesus. E quando ele orava por aquelas pessoas no nome de Jesus, as pessoas eram curadas ali instantaneamente. E com isso, multidões de pessoas foram sendo alcançadas. E ele relata no livro dele, eu estou lendo um livro dele, e ele relata no livro dele que ele viajou vários países do mundo, e aqueles países as pessoas diziam assim: rapaz, não vai para aquele país lá, não, que o povo tem um coração duro e ninguém vai receber o Evangelho. Mas ele ia porque ele estava com muita convicção, e muitas pessoas também eram curadas, eram libertas, demônios saíam das pessoas, né, e multidões de pessoas foram libertas por causa dessa convicção dele. Tem uma observação aqui, antes de eu entrar aqui na próxima parte, que diz assim, ó: Cristo ressuscitado serve como um modelo e uma promessa da ressurreição futura para todos os que neles creem. Amém? Na parte 3 aqui do nosso estudo, nós vamos falar da ressurreição agora dos crentes. Quando eu digo os crentes, irmãos, são todos aqueles que creem no Evangelho, são todos aqueles que creem em Jesus Cristo, são todos aqueles que nasceram de novo, né, que receberam a fé em Jesus Cristo. A promessa da ressurreição dos mortos está ligada ao retorno de Cristo e ao fim dos tempos também. Os cristãos aguardam a ressurreição dos seus corpos, que será um evento glorioso para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você verificar na carta dos Tessalonicenses, capítulo 4,
Do versículo 16 ao 17, Paulo vai descrever que quando Jesus voltar, os mortos que estão em Cristo vão ressuscitar primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. Tanto no capítulo 4 de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, do versículo 16 em diante, você vai identificar falando sobre o arrebatamento da igreja, que é uma promessa que Deus tem para a igreja, como você vai ver também no Novo Testamento, falando a respeito da ressurreição dos mortos. Então, quando Cristo arrebatar a sua igreja, a Bíblia diz que os que morreram em Cristo, olha que interessante, David, os que morreram em Cristo. E o que é morrer em Cristo, David? No teu consentimento. Morrer em Cristo é morrer tendo entregado a vida a Jesus, né? Tendo se arrependido, tendo mudado de vida, se convertido, né? Justamente. E crendo, né, pastor? Crendo que Cristo morreu pelos nossos pecados. Também no livro de João, capítulo 5, versículo 28 e 29, se você quiser notar, para que você possa estudar, a Bíblia ensina também que todos os mortos vão ouvir a voz e ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Eu vou pedir para David abrir esse texto aí em João capítulo 5, versículo 28 e 29, para que a gente possa ler as Escrituras. As Escrituras, irmãos, são salvação para a nossa vida. Nós precisamos buscar conhecimento na palavra do Senhor. Então, nesse texto vai falar que um dia Deus vai dar aquela ordem, né? E quando Deus der aquela ordem, a Bíblia diz que quando a voz, os mortos ouvirão a sua voz e ressuscitarão. Aqueles que foram salvos em Cristo vão receber um corpo glorificado e nunca mais vão provar a morte, né? Mas todos ressuscitarão. E os perdidos, se você me perguntar, vão ressuscitar? Vão, porém para a condenação eterna. Amém. Diz assim, versículo 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Glória. Ou seja, os mortos vão ouvir a voz e vão sair, né? Aí, versículo 29. Os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiveram praticado mal para a ressurreição do juízo. Por isso, desde que o que a gente faz aqui conta, né, para a eternidade. Claro que você que está me ouvindo aí, você talvez possa até ter um pouco de medo, né, pelo ensinamento. Mas eu queria te dizer que a graça de Deus é muito grande, né? A graça de Deus, a palavra de Deus diz, são fato de nós não sermos consumidos ou consumados, né? Destruídos. Deus não nos recebe por causa da nossa perfeição, porque se fosse pela perfeição ninguém seria salvo, mas pelo seu amor e pela sua misericórdia. O que ele cobra de nós é que nós creiamos no seu Filho Jesus Cristo e o recebamos como seu único e suficiente Salvador. E vivemos uma vida em espírito e não a carne, porque a palavra de Deus diz assim, que aqueles que andam na carne atrairão a morte para si próprio. Né? Diz assim, andai no espírito, Gálatas capítulo 5, andai no espírito e não satisfarei os desejos da vossa carne. Então, se você tem o Espírito Santo, você deve se inclinar para as coisas que é de Deus e não para as coisas que são carnais. E quando você falhar, o conselho que eu dou é o mesmo conselho que eu dou para mim também. Arrepender, né? Arrepender rápido e pedir perdão ao Senhor. Então a graça de Deus não é cobrar a perfeição, mas que a gente tenha um coração voltado para o Senhor. Uma observação aqui diz assim, olha, isso enfatiza a ressurreição como uma promessa de Deus para os justos, mas também um chamado para o arrependimento, para evitar o julgamento eterno. Então, a ressurreição dos mortos, irmãos, é um chamado também para que a gente se arrependa, porque a vida eterna existe, irmão. A vida eterna existe. E como vale a pena nós renunciarmos à nossa vida aqui na terra para que um dia possa usufruir uma eternidade com Deus. Ô pastor, tem pessoas que creem que morre e tá dormindo ali, né? Na verdade, então, o que a Bíblia está dizendo é que quando a pessoa morre, o corpo fica ali adormecido, mas... O corpo é que está adormecido, justamente. Corpo, né? Segundo a Bíblia, o corpo fica adormecido, porém o espírito fica vivo, aguardando o dia da sua ressurreição. Pronto. Né? Hoje, se você perguntar, mas
o espírito daquelas pessoas, vamos dizer alma, a alma daquelas pessoas que morreram com Cristo, onde é que elas estão? Hoje elas estão no paraíso. Elas estão subindo para o paraíso, porque a porta do paraíso já foi aberta por meio de Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala de ressurreição, no caso, é a ressurreição do corpo. Né? Da matéria. É, né? Justamente, um dia, porque Deus não chamou a gente para viver eternamente só sendo alma. Né? Nós vamos perder a nossa alma na nossa morte física. Aí os cristãos subirão ao céu para ficar com Deus. Na sua ressurreição, a alma vai se unificar novamente com o corpo. E você vai receber o corpo glorificado, que é igual ao corpo de Jesus Cristo. E a Bíblia fala que no final de todas as coisas e do juízo final, que Deus vai fazer uma nova terra para que todos os cristãos, todos aqueles que creem nele, vivam eternamente, justamente não só em alma, mas com o corpo glorificado. Aí se você perguntar, pastor, e aquelas pessoas que morreram sem Cristo, que se perderam, a alma delas onde estão agora nesse exato momento? No inferno, irmão. Jesus foi claro quando ele fala no livro de Lucas, capítulo 16, se eu não me engano, quando ele diz que o rico morreu, né, e a alma dele foi levada, né, pelos demônios ali. Estou parafraseando aqui para você poder entender, porque os anjos levaram a alma do Lázaro, né, para o seio de Abraão, e a Bíblia também relata que o rico no inferno, né, pedia para que Abraão permitisse que ele voltasse para a terra para pregar o evangelho justamente para as pessoas que estavam na terra. Mas Abraão disse assim, lá eles têm os profetas que ouçam. Então, quando o homem deixa o corpo, o estado dele ele continua vivo, ele não morreu, ele continua vivo. O que morre é o corpo, o que adormece é o corpo. O espírito continua vivo. Se ele foi salvo, ele já vai ficar no paraíso esperando o dia da ressurreição. Por quê? Porque Deus não fez o homem para viver eternamente no paraíso. Nós vamos passar um período no paraíso. Né? Pastor, como é que o senhor pode provar isso? Apocalipse não fala da nova terra? Para que Deus vai construir a nova terra? Por que Deus construiu a nova Jerusalém? Não foi para a gente habitar? Então nós não vamos viver a eternidade no paraíso. Um dia nós vamos ressuscitar e viver na nova terra. Olha que promessa maravilhosa, né? Amém. Glória a Deus. E na carta de 1 Coríntios, capítulo 15, eu queria que David lesse o versículo 42 e o 44. Tem aí no bloquinho de notas que assim, eu te passei. Paulo descreve a ressurreição como uma transformação. O corpo corruptível é semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. Ou seja, o que é que a Bíblia está dizendo? Que quando o homem morre, esse corpo ele vai ser semeado para a terra. Mas quando ressuscitar, ele vai ressuscitar um corpo glorioso. Um corpo que não vai ter doença, né? Um corpo que não vai mais provar a morte, né? Um corpo que não vai mais envelhecer. Né? O próprio Jesus ressuscitou com um corpo glorificado. E, pastor, nós vamos comer quando nós ressuscitarmos na nova terra? Com certeza, vamos comer, nós vamos trabalhar, nós vamos ter uma vida normal. Porém, com o corpo glorificado. O que vai acontecer é que aquelas pessoas que ressuscitarem em Cristo, elas não vão ter mais reprodução, não é? Serão como os anjos do céu no paraíso. Porém, nós vamos comer, nós vamos usufruir de uma vida sem maldade, sem pecado, né, sem destruição. Olha que coisa maravilhosa. São todas promessas que nós estamos lendo aqui para você, para animar a sua fé, para que você busque a Deus mais, para que você tenha conhecimento daquilo que Deus preparou para a gente. A Bíblia nos mostra, David, sobre o futuro. A Bíblia nos mostra, tem pessoas que hoje elas estão depressivas, elas estão tristes, elas não têm propósito de vida, mas por quê? Porque elas não buscam conhecimento da palavra de Deus, elas não se entregam ao Senhor e por isso elas ficam sem perspectiva de futuro. O nosso futuro não só se resume agora a essa terra ela é passageira, a gente tem que plantar para a eternidade, lembrando dos conselhos de Jesus, que ele disse assim, que nós devemos juntar tesouro onde a traça e a ferrugem não corrói. Justamente quando ele fala sobre isso, ele fala sobre a eternidade. Nós temos outro texto também para reforçar em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Diz assim, nosso corpo será transformado para ser semelhante ao corpo glorioso de Cristo Jesus. Esse aí é o comentário do versículo, né?
que esse versículo fala que um dia nosso corpo será transformado, né, em um corpo semelhante ao corpo de Cristo, aquele corpo que ele ressuscitou, né? E uma observação, nós estamos chegando na parte final, enquanto David abre ali o versículo, uma observação: a Bíblia indica que os corpos ressuscitados serão eternos, sem sofrimento, doença, morte. Isso faz parte da redenção completa que Deus prometeu aos seus filhos. Ontem, David, eu fui fazer um sepultamento, né, de uma criança. Eu acho que tinha 1 ano e pouco. Sua família pediu para ir lá e eu fui, trouxe uma palavra de conforto e fiz uma oração por aquela família. E eu sei que tinha muita dor ali, né, principalmente dos pais, em ver seu bebê ali sendo ali naquele caixão. Mas eu pensando hoje comigo mesmo, muitas pessoas não têm compreensão de que há vida fora do corpo, e por isso que as pessoas ficam desesperadas em uma situação dessa, né? Aí eu perguntei às pessoas que estavam lá, né? Seja sincero, essa criança, onde é que ela está agora? E todo mundo respondeu: no céu, no paraíso. Então aqui trouxe um conforto muito grande. Aí eu fiz outra pergunta: onde ela está? Ela, seja sincero, ela desejaria voltar? Todas as pessoas disseram: não desejaria. Então a gente tem que ter entendimento de que existe a vida após a morte em espírito, e que um dia nós viveremos na presença do Senhor na nova terra. Leia o versículo para a gente concluir, por favor. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E a conclusão que eu quero falar aqui em uma nota é essa: a doutrina da ressurreição dos mortos aponta para a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, sobre o pecado, oferecendo esperança de vida eterna aos crentes ou cristãos. Para estarmos firmes e preparados para esse dia, é importante viver em obediência a Deus e manter uma fé sólida, confiando em sua promessa da ressurreição e vida eterna. Então você que está nos ouvindo, queridos, entregue sua vida a Jesus. Deixe Jesus ser Senhor da sua vida. A Bíblia diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo aquilo que o Senhor prometeu nas Escrituras serão cumpridas. E eu creio e espero que um dia todos nós, possamos nos encontrar na eternidade com o corpo glorificado, né? Como a palavra de Deus diz lá no livro de Apocalipse, que Deus enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas, e lá não haverá mais dor, nem tristeza, nem morte. E eu quero deixar isso para você que está me ouvindo, que talvez esteja até num leito de enfermidade sem esperança, que Deus pode curar você dessa enfermidade, não é? Deus pode transformar a sua vida, mas que a vida não se resume só a esse momento aqui na terra, e que um dia nós viveremos eternamente na presença do Senhor. A coisa mais importante, a decisão mais importante que o ser humano deve fazer, está escrito na palavra, Marcos 8,36, né? Marcos 8,36, vê esse texto aí. Me lembrei, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Então, entregue sua vida ao Senhor, deixe Ele ser Senhor na sua vida, né, para que um dia você possa usufruir da eternidade. Nós somos falhos, né? Somos falhos, nós não somos perfeitos, mas nós temos um Pai perfeito que nos recebe de braços abertos. Então, queria convidar Deus para fazer a oração final. Amém. E declarar uma tarde poderosa, abençoada, e que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Pode orar. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus, tua casa, tua família. Eu declaro em nome de Jesus notícias boas chegando, problemas sendo resolvidos, a mão do Senhor tocando em situações na sua vida em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Em o nome de Jesus, todos dizem amém. E hoje tem culto das mulheres, hoje à noite. Fiquem na paz do Senhor vocês, em nome de Jesus. No silêncio
encontro resposta certa então.